pessoal, vamos continuar agora, tá? A segunda parte. São mais 3 autores importantes que a gente vai falar nesse momento, tá? Que contribuem muito com a sociologia do Brasil. Então vamos a alguns detalhes. Primeiro deles agora, aliás, só um detalhe importante. Os 3 que falamos na primeira parte se trata do século XIX. Agora vamos falar de alguns que se tratam do século XX. E há uma diferença de pensamento nessa transição, tá? Vocês vão reparar que há transformações bem singulares, bem interessantes das ideias. Então vamos pegar agora o primeiro deles, Gilberto Freire. Gilberto Freire, tá, gente? Só a título de curiosidade, ele é de uma família bem nobre lá do Nordeste, porque são famílias que vieram ainda no período bem inicial da colonização brasileira, famílias de gente de engenho de açúcar. Então, você pode observar que ele tem um poder aquisitivo, um poder de influência muito grande ali no Nordeste. E isso, claro, vai afetar a visão dele de mundo, ele vai haver um conflito. E detalhe, ele já nasce ali no século XX, período que o Nordeste é muito conflitante com a República, né? Então a gente pode observar umas coisas interessantes. Há então uma ideia crítica da visão dele de formação de Estado. Isso vai modificar o posicionamento político, tanto que Gilberto Freire chega a ser deputado no Brasil, ele entra pela legenda, tá, do Partido Comunista, que vai ser um partido caçado depois, tá? Vai ser perseguido, né? E é interessante que é o seguinte, o Gilberto Freire, ele não chega a ter na fase da vida dele, chega um momento que ele entra na Igreja Batista, depois ele passa por outras formas de religiosidade, ele não vai se fixar numa só. Mas é interessante que esse contato dele com a Igreja Batista vai gerar uma bolsa de estudos para ele lá no Texas. Então ele vai para os Estados Unidos. E detalhe, ele já era um garoto assim que tinha um brilhantismo para a arte, ele era um bom desenhista, né, um bom pintor, e ele vai estudar artes lá no Texas. Depois ele vai fazer uma outra universidade, se eu não me engano, Nova York, tá? E aí ele consegue, nesse contato, ter aulas com Franz Boas, que é um exímio antropólogo, tá? Fantástico, de uma obra brilhante. Então o que acontece? Essa relação vai modificar muito o pensamento dele, no qual ele vai se tornar um acadêmico, então, para a área de humanas. É nesse momento que ele começa a se tornar sociólogo, antropólogo e historiador do Brasil, tá? Isso aí vai dar um papel de destaque para ele. E ele começa, então, a fazer algumas observações. Um ponto interessante que chama a atenção dele, ele observar os negros nos Estados Unidos. Ele começa a olhar e falar, por que a diferença? Né? É como se ele tivesse ainda aquele pensamento bem primitivista, nossa, assim, bem preconceituoso, de olhar e falar, nossa, a África é tudo igual, os negros são africanos, então eles são todos homogêneos, né? Então ele começa a observar que não, cada um tem sua peculiaridade, cada um vem de uma região específica, e isso precisa ser estudado. E ele começa a questionar de onde que vieram os negros do Brasil, de quais regiões eles habitavam, por que vieram, e ele começa a analisar a estrutura física também lá nos Estados Unidos, com a diferença daqui. Tudo isso vai chamando a atenção. Então o que acontece? Ele vai fazer um estudo social lá, que vai ser a questão acadêmica dele, mas quando ele chega no Brasil, ele começa a observar como que se formou o Brasil. Então ele vai escrever é como se ele fizesse uma história a longo prazo, né? Ele não fizesse um recorte curto, ele faz um recorte gigantesco da nossa história, onde ele vai analisar as contribuições de cada etnia. E detalhe, diferente do século XIX, ele vai valorizar as etnias, ele vai trazer um valor muito forte ao indígena e ao africano. Quais são as contribuições? Então, ele vai escrever uma obra, 1933, importantíssima, chama Casa Grande Senzala. O que essa obra vai retratar? Primeiro que essa obra ela é interdisciplinar, tá, gente? Você pode analisá-la do ponto de vista cultural, do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista histórico, do ponto de vista social. É uma obra bem completa. E é interessante que ele vai analisar duas coisas. A culinária, tanto do indígena quanto do negro, e também a sexualidade do indígena e do negro. Como que isso contribuiu na nossa construção do país. Então ele começa a observar que o nosso vocabulário, a nossa alimentação, a nossa singularidade está envolvida com isso. E dentro disso ele também vai analisar o que ele chama de lusotropicalismo, né? Um conceito chamado lusotropicalismo. O
que vem a ser isso, né? Porque o português ele consegue se relacionar bem com as outras, relacionar bem entre parentes, mas por que ele consegue se envolver com as outras etnias diferente do espanhol? Aí tem um detalhe importante, o próprio povo em Portugal já é um povo miscigenado. Lá você tem celtas, você tem semitas, você tem mouros, tá? Você vai ter uma variedade, vai ter romanos, vai ter uma variedade étnica ali que se misturou. Então essa mescla que se tem naturalizada nos portugueses facilita a miscigenação no Brasil. Mas um detalhe importante, essa miscigenação no Brasil ela não foi natural. Porque ela foi à base do estupro das negras e das índias, tá? Das nossas indígenas, no caso, né? Então, a base do estupro que gerou a nossa miscigenação. Então, não é algo louvável, algo saudável de se dizer, né? Mas é interessante ele trazer essa naturalidade dos portugueses. Junto, ele também vai trazer alguns conceitos do povo português, que aí Sérgio Buarque de Holanda vai trabalhar depois, e já que eu falo dele para vocês. Mas o ponto interessante é que, o que então o Gilberto Freire vai contribuir para nós, tá? Ele vai trazer uma valorização das etnias, uma construção cultural, seja ela no vocabulário, seja ela nos hábitos de brincar das crianças, nas suas formas de cantigas, seja na sua forma alimentar, tá? Seja nas construções de hábitos do dia a dia. A obra Casa Grande Senzala, ela é fantástica, mas tem um ponto polêmico aí. Embora a gente observe que Gilberto Freire, ele dá uma contribuição muito importante para nós, tanto que ele vai ter vários títulos, ele vai ganhar o prêmio Jabuti da literatura, o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, vai ganhar títulos internacionais, ele consegue ser um dos poucos brasileiros que tem o título de ser dado pela Elizabeth II, né, Rainha Elizabeth II. Então, ele é uma pessoa importante internacionalmente para nós, mas ele trabalha um detalhe que é falho, embora ele não use o termo na sua obra, tá? Esse termo não está na sua obra, mas é o que? Democracia racial, gente. O que vem a ser a democracia racial? Muito simples. O Gilberto Freire é como se ele colocasse que as nossas etnias elas se interagissem com diversidade, com harmonia. É como se quando acabasse o período da escravidão em 1988, o negro estaria atuando na sociedade tranquilamente em relação ao branco. É como se a democracia racial trouxesse um espaço de pertencimento, de poder para todos. É como se ali realmente tivesse voz às etnias. E não é bem isso. O próprio Gilberto Freire, ele vai chegar a usar esse termo, se eu não me engano, nos anos 60. Mas é falho, tá? Isso aí eu acho que seria o ponto crítico da obra dele. A gente sabe que, se já houve miscigenação à base do estupro, o que podemos esperar das outras relações sociais, né? De como ficou essa situação. Mas ele é atento no ponto. Ele realmente reconhece o Brasil como uma figura falha dentro do latifúndio e da monocultura. Ele percebe que há um trabalho assim de atraso econômico na nossa sociedade, porque isso afeta o aspecto político nosso, e esse atraso econômico será dado devido a termos ficado muito presos, tá, à monocultura, ao latifúndio. Então aqui a gente encerra o Gilberto Freire. Bom, pessoal, o próximo é o Sérgio Buarque de Holanda. Pelo próprio sobrenome a gente já deduz quem são seus parentes. No caso, ele é pai do Chico Buarque, né? Ele é pai da Miúcha. Ele, se eu não me engano, acho que ele é sobrinho, neto do Aurélio Buarque. Aliás, só um parentesco mais um pouco distante do Aurélio, né? Buarque de Holanda, que é o criador do dicionário. Mas isso não vem ao caso. O que a gente tem que falar sobre ele, tá? É importante que ele foi um historiador brasileiro muito conceituado. Formou aqui no Brasil mesmo, né? Ele formou numa faculdade de Direito com o título de jurista e cientista social. E ele vai trabalhar de jornalista. Ele chega a ter um desempenho interessante na própria Semana de Arte Moderna, com o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, né? Ele vai trabalhar de jornalista para eles, né, na revista. E aí, ele trabalhando de jornalista, ganha um desempenho interessante ao ponto de virar correspondente lá em Berlim.
Em Berlim, ele vai ter um contato interessante com o método social do Max Weber. Isso vai influenciar na principal obra que ele vai lançar em 1936, que é o Raízes do Brasil. É a obra mais conceituada dele. Tanto que Sérgio Buarque também é outro que vai ganhar prêmios, e um deles é o Prêmio Jabuti de Literatura, né? E aí o que acontece? Dois pontos importantes trabalhados nessa obra, tá? O Sérgio, ele vai trabalhar a dicotomia, né? Que ele vai colocar como aventureiro e trabalhador, tentando entender por que a colonização portuguesa é bem diferente da colonização espanhola. Enquanto o português, como a gente já falou, ele pratica uma miscigenação natural, ele tem uma aversão às instituições, ele é personalista, ele trabalha a questão de tudo fazer do jeitinho dele, sem instituições de poder, sem que seja necessário regularizar as coisas, ou uma instituição de ordem, né? Ele não há esse conceito. Enquanto os espanhóis, no quesito que ele coloca como trabalhadores, é aqueles que realmente põem a mão na massa. Não fica igual os portugueses na visão do Sérgio Buarque, meio parasitários, apenas explorando a terra no que é possível dentro daquela ótica de aproveitando o ócio, aquela ótica antiga ainda da importância do ócio. Então o trabalho cabe à escravidão, cabe, né, outras pessoas usarem a mão para o trabalho, enquanto essa sociedade trabalha-se para outros conceitos como a organização, o gerenciamento, né? E aí o que acontece? Nisso, o português fica muito preso a algumas regiões do Brasil, sem explorar o Brasil como um todo. Repare que o Brasil, o pessoal invade ele por volta de 1500, vai demorar quase que 2 séculos para haver uma descoberta de ouro aqui, para adentrar as matas. E isso com a instituição dos bandeirantes, das entradas e bandeiras, né? Que é interessante que também usa-se a figura de nativos já brasileiros para isso, né? Aliás, indígenas brasileiros. E alguns que nasceram aqui também, né? Seriam nativos mesmo da terra. É interessante que demora então esse processo. Enquanto a Espanha, ela já chega de imediato lá nas regiões do Caribe e vai adentrando a mata ao longo de dar a volta em toda a costa ali do Oceano Pacífico. Então é interessante o sistema de exploração e não há uma miscigenação. Pode olhar os povos, né, de colonização espanhola, o pessoal que é de origem, né, étnica nativa, são resistentes, né? Se mantém até numa luta de disputa de poder interessante. Basta olhar a Bolívia, a Venezuela, essas características, né? Enquanto no Brasil há uma miscigenação maior, né? Há uma diferença maior. Mas o que acontece? O espanhol, ele investe na terra. Então ele cria aquele sistema de mitas, de relações hierárquicas com os nativos para poder explorá-los, mas também gerar alguma estrutura de poder onde eles se beneficiam com isso. Então há uma organização institucional, tá? Que isso vai gerar as riquezas para os espanhóis. Claro que no futuro isso vai atrapalhar todo o gerenciamento da Espanha sobre essa região, porque fragmenta os territórios e gera independências, né, mais rápidas lá, enquanto o Brasil ele fica unificado dentro dessa lógica, né, personalista dele. Mas aí o que acontece? Nós aqui brasileiros ficamos com essa postura parasitária de origem personalista, que isso vai afetar, segundo o Sérgio Buarque, né, é como se eu diria que esse seria um ponto crítico na obra dele, é como se colocasse por que o brasileiro ele é preguiçoso ou porque ele criou esse jeitinho brasileiro de ser sobre as coisas, né? Esse jeitinho dentro de uma malandragem de se arrumar as coisas. Isso está dentro do caráter desde a colonização, que vai trabalhar o conceito de homem cordial. Esse homem cordial não é um elogio ao povo brasileiro, em hipótese alguma vem da cordialidade mesmo, né? Daquele tratamento com carinho. Não é disso que estamos falando, né? Esse homem cordial é da forma personalista como as coisas são tratadas. Não há uma necessidade de respeitar as instituições, respeitar as leis, se eu posso trabalhar a questão da personalidade da pessoa. Se eu conheço ela, eu trato de um jeito. Se eu não conheço, eu trato de outra forma. Os estrangeiros têm uma dificuldade de compreender essa relação brasileira. Por quê? Aqui, por exemplo, uma postura comercial. No Brasil, para se fazer comércio, fazer negociações, basta você ser amigo da pessoa.
Sendo amigo, a negociação muda até a forma de se tratar, a forma de se fazer, né? Aí quem é estrangeiro não entende por que há critérios diferentes, por que há privilégios para uns, né, e outros são desprivilegiados no nosso sistema. Isso vai se dar dentro do caráter político, tá, muito forte. Por que a gente vê muito a questão de um político tratar uma situação de forma tão delicada e quebrar algumas barreiras burocráticas só para atender uma necessidade, porque aquilo vai gerar um curral eleitoral para ele, e outras ele se faz de cego? Por que no Brasil, por exemplo, um sujeito chega, fura a fila e ainda se alguém questiona ele fala: você sabe com quem você está falando, né? Você sabe com quem você está dirigindo a palavra? Como se ele houvesse algum poder sobre os outros. E esse poder ferisse todas as nossas instituições, ferisse todo o nosso critério para lidar com respeito ao próximo. Tudo vai agora do papel que você ocupa na sociedade. E um ponto importante, a influência do Max Weber é tão interessante nessa obra que o Sérgio Buarque trabalha muito aquele conceito do tipo ideal, né? O que é o tipo ideal? É uma simplificação de como a gente pode definir uma sociedade, um aspecto social importante sobre ela, seja ela de cunho econômico, cultural, né? Então a gente começa a observar esse ponto. O Sérgio Buarque, gente, ele vai atuar como um professor universitário, ele vai atuar fora do Brasil, ele chega a ter uns posicionamentos políticos muito radicais, ele é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no Brasil, tá? Então ele agrega muito valor também no quesito político, ele é muito respeitado no meio político brasileiro, tá? E aqui eu acho que a gente encerra então a obra dele, que é o Raízes do Brasil. Bom, pessoal, o terceiro que a gente vai falar é Caio Prado Júnior. Caio Prado, ele vem de uma família, tá, de políticos, pessoal bem sucedido na carreira política lá em São Paulo, os paulistanos. Então, assim, teve avô na política, tios, por aí vai. Então, o que acontece? Ele é influenciado por esse meio e ele forma em direito, tá? E ele vai atuar com política, ele chega a ser deputado, mas é interessante que ele tem uma relação muito forte com as questões classistas do Brasil. Tanto que, na década de 30, ele vai para a União Soviética, ele vai conhecer o sistema stalinista lá, como é que era o regimento de classe, por aí vai, e começa a escrever sobre. E aí, nessa de escrever sobre, no Brasil ele é censurado pelo Vargas, né? Suas obras chegam a ser censuradas, perseguidas pelo regime Vargas. Isso afeta, no ponto de vista dele, ao ponto que ele vai se tornando, ao longo desse tempo, um historiador marxista. E na década de 40, ele escreve então sua principal obra, A Formação do Brasil Contemporâneo. O que vai tratar? Essa obra, na verdade, era para ser um primeiro capítulo, um primeiro compêndio, né, de várias outras obras seguidas, mas que no final não ocorreu, não se teve, né? Mas enfim, ele trata do Brasil colônia, chega a ter uns momentos de como se fosse um anacronismo, porque ele não deixa de falar do presente. Em hipótese alguma ele deixa de falar do presente, né? Mas sempre trazendo as problemáticas lá da colônia. E o que ele vai trazer nesse problema nosso da formação do Brasil contemporâneo? Ele vai trazer clareza porque o Brasil é subdesenvolvido, porque a gente é dependente da Europa, isso está no nosso atraso, claro que está dentro do nosso processo de colônia, nosso histórico colonial, mas isso está relacionado ao processo da escravidão, ao processo classista nosso, que faz a gente ficar preso a uma economia. Detalhe, essa obra discute muito a questão econômica, né? Ela é uma obra de discussões econômicas. Por que a gente está preso a essa ideia de ser um país de exportação de produtos primários e não conseguimos atingir a industrialização de produtos secundários? Por que é tão distante a nossa relação econômica? Porque a desigualdade social ela é muito distante de uma classe para outra. E já falando dele, tem um outro sociólogo importantíssimo para ser falado, que é o Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, ele é formado em ciências sociais já, né, nos anos 40. É até interessante que, comparado com os outros, o Florestan Fernandes ele tem uma vida bem simples, criado só pela mãe, não conheceu o pai, tá? O avô trabalhava com fazenda, como agricultor, tá? A mãe chegou a trabalhar com doméstica, então ele tem uma relação
muito conectada essa questão do lumproletariado, a questão desses trabalhos informais, né, a análise sobre eles. E o Florestan ele tem uma obra importante que é a integração do negro nas sociedades de classe do Brasil, onde ele vai mostrar que a figura do negro não consegue exercer uma cidadania plena no Brasil. Não consegue. Isso está relacionado ao nosso passado colonial, ao nosso processo de escravidão, onde realmente há privilégios só pela questão étnica, a questão da cor da pele, e a gente percebe que isso vai se dando ao longo do tempo para um racismo mascarado que ocorre no Brasil. E diante desses fatos, eu acho que eu já citei o nome dos principais, pelo menos que eu colocaria como principais sociólogos do Brasil, os estudos sociais para o Brasil, tá? Principais obras, claro que tem outras relevâncias, como o Fernando Henrique Cardoso, com a teoria da dependência, que foi orientado pelo Florestan Fernandes, por sinal, né? A gente vai ter outros nomes aí, tem o Roberto D'Amato, um antropólogo muito bacana no Brasil, então temos outros nomes sim de importância, mas eu acho que o essencial foi dito nesse vídeo, tá? Então agradeço a atenção, quem conseguiu até o final do vídeo, muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos, tá? Até a próxima!